Os crimes contra a vida merecem um tratamento diferenciado na justiça brasileira. Quando são fortes os indícios de que o réu teve realmente a intenção de praticar este tipo de crime, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. O programa Alcance de hoje fala sobre este tipo de julgamento, em que pessoas do povo atuam como juízes. O programa Alcance de hoje fala sobre uma das formas mais tradicionais de se fazer justiça, o Tribunal do Júri. Embora para muitos a imagem de uma sessão do júri seja o sinônimo de julgamento, no Brasil apenas alguns casos são julgados dessa forma. O Tribunal do Júri julga os acusados por crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando fica claro que eles realmente tiveram a intenção de praticar o crime. Neste tipo de julgamento, cidadãos que não têm necessariamente conhecimento jurídico decidem se o réu é culpado ou inocente. A lista de jurados é feita por um juiz de direito, o presidente do Tribunal do Júri. Os nomes são escolhidos a partir de informações fornecidas por empresas, sindicatos, associações, universidades e autoridades locais. Muitos escolhidos alegam razões particulares para não participar do júri, mas existem aqueles que se inscrevem para ser um jurado voluntário. A curiosidade em saber como é um julgamento pelo Tribunal do Júri motivou Natália. Ela esperou 4 meses para ser jurada. Na época, a estudante de Direito era estagiária no Poder Judiciário. Participar de um júri foi a chance de conhecer uma forma de fazer justiça, que não se aprende apenas com o estudo das leis. É para julgar o homicídio doloso contra a vida, então é uma coisa mais emocional, não tão racional. Então, para julgar a vida das pessoas, eu acho bem interessante, assim. Acho que é uma aposta legal no nosso código, assim. Na sessão do júri, os jurados formam um conselho de sentença. Cabe ao juiz de direito, conhecedor das leis, presidir a sessão e orientar os jurados sobre os procedimentos legais. Cada jurado decide o destino do réu com base na sua própria consciência. Se os jurados considerarem o réu culpado, é o juiz de direito quem define a pena. O papel do promotor de justiça no Tribunal do Júri é garantir um julgamento justo. A atuação exige muito preparo e o processo é estudado minuciosamente. O tempo que o promotor de justiça dedica à preparação depende da complexidade de cada caso. O promotor de justiça, Daniel Paladino, reserva 5 dias para estudar o processo antes da sessão. Isso já no início, na abertura dos trabalhos, eu friso e deixo claro ao Conselho de Sentença que a função do promotor não é de condenar. E isso é preciso ficar muito bem desmistificado. A função do promotor de justiça é realmente perseguir a justiça, seja ela a condenação do acusado, seja ela a absolvição, mas sempre de acordo com o que as provas dos autos sugerirem e recomendarem. O convidado de hoje do Alcance é o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fabrício Nunes. Bem-vindo ao programa, promotor Fabrício. Obrigado, boa tarde. Eu acho que é interessante te começar explicando essa origem, do Tribunal do Júri e por que aqui no Brasil apenas os crimes contra a vida que são julgados dessa forma. O Ângelo, no Brasil, o Tribunal do Júri data da época do Império. A partir de 1822, a Constituição de 24, ela já instituiu o Tribunal do Júri, só que na época para julgamento dos crimes de imprensa, que tinha uma determinada repercussão. Com o tempo, foi se esvaziando essa parte de julgamento da imprensa e foi focado no Brasil o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pela importância, pela relevância do bem jurídico tutelado, ficou instituído e veio de Constituição em Constituição até hoje, e há inclusive nesta agora como cláusula pétrea, que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida pode até se ampliar, mas não se reduzir esse rol. E o que muda entre a denúncia feita a partir do inquérito que é remetido ao Ministério Público, depois o Ministério Público faz a denúncia à Justiça, e o pronunciamento de que aquele caso vai realmente para o júri? O que muda entre um tipo de denúncia, a primeira, e depois, quando vai até o júri,
que pode ser que ocorra até do promotor pedir absolvição do réu. É que o procedimento do júri é um procedimento próprio. Existe também uma denúncia, como existe uma denúncia de furto, como existe uma denúncia de estupro, de tráfico ilícito de entorpecentes, existe também uma denúncia de homicídio. A diferença entre os procedimentos é que, após a instrução do processo, após a oitiva das testemunhas e as diligências, num processo do rito comum, o juiz julga, o magistrado, o juiz concursado, julgaria o réu. E num processo de júri, havendo aquelas nuances, havendo indícios de que a pessoa praticou o crime, ele remete ao tribunal do júri, que aí sim, ali vai ser feito o julgamento pelos pares, pelos jurados. E quais são os crimes, então, no Brasil? Porque quando a gente fala em crimes contra a vida, vem imediatamente o homicídio. E o homicídio doloso. No caso, tem que ser doloso para ir para júri. Sim. Mas quais são os outros crimes contra a vida que vão a julgamento pelo júri? O Código de Processo Penal, ele elenca no seu primeiro capítulo quais seriam os crimes dolosos contra a vida, que seriam de competência do tribunal do júri. Então, além de homicídio, que é o mais comum, nós teríamos também o aborto, nós teríamos o infanticídio e a indução, o auxílio ou a instigação ao suicídio. Seriam os 4 crimes dolosos contra a vida no direito penal brasileiro. Tá. Eu queria só voltar um pouco àquela questão de pedir absolvição ou não. O senhor falou antes da gente gravar o programa que existem 2 etapas praticamente. Uma em que a dúvida, em caso de dúvida, o promotor age em defesa da sociedade, e numa segunda etapa, daí no júri, é que vem aquela questão da dúvida pro réu. O senhor pode explicar melhor isso? Vamos ver se a gente consegue melhorar. Ô, Ângelo, no Brasil existe um princípio que é da presunção da inocência, um princípio constitucional. E existe na grande maioria das legislações democráticas. Por esse princípio, na dúvida, se favorece ao réu, ou seja, se absolve o réu. Ou se dá uma decisão mais branda ao réu, ao acusado. E esse princípio vigora em qualquer dos procedimentos instituídos no Brasil. O que ocorre é o seguinte: na denúncia, esse princípio não se faz presente, esse princípio se faz presente só na fase final, na fase de julgamento. Então, num primeiro momento, o Ministério Público, havendo indícios da participação daquela pessoa, havendo provas do crime, indícios de que foi aquela pessoa que fez o crime, o Ministério Público denuncia ela, certo? E esse processo segue até que, no momento final, se persistir aquelas dúvidas que acaso existissem, aí sim, o próprio Ministério Público vai buscar a absolvição do acusado. Por quê? Porque é mais importante nós, eventualmente, não apenarmos uma pessoa que não fez o crime, né, do que apenar alguém, do que conseguir a condenação de alguém que seja inocente. Então, para o Ministério Público, na busca da verdade e da defesa da sociedade, muitas vezes se pede absolvição quando não existe essa convicção da culpabilidade do acusado. São os casos também da legítima defesa. A legítima defesa, por que se chega até o julgamento, um caso de legítima defesa, e não se interrompe isso já na fase da decisão por denunciar ou não o réu? Supondo um caso de um homicídio onde exista a tese da legítima defesa, e ela é bem presente nos julgamentos. Normalmente o réu produz essa tese e a defesa levanta essa tese. Se ela vier sem qualquer dúvida, o Ministério Público pode, antes da denúncia, ele pode pedir o arquivamento desse processo. Por quê? Porque aí não existiríamos um crime, né? O crime existe a hora que exista um fato típico, ou seja, que exista uma previsão legal, e antijurídico, que a pessoa não tenha agido respaldado pela lei. Quem se defende usa da legítima defesa, que é tem um arcabouço legal, está fazendo algo que não é contrário à lei. A lei autoriza que a pessoa defenda a própria vida, né, desde que feito moderadamente, usando os meios necessários, e essa vida estando em risco. Quando há a certeza de que não houve a legítima defesa, de regra a pessoa não é nem denunciada. Se denunciada e essa certeza vier no transcorrer do processo, o juiz vai acabar absolvendo e não vai nem a plenário do júri. Se está indo a plenário, de regra, se está sendo colocado para o julgamento dos jurados, é por quê? Porque, ainda que existam indícios de legítima defesa,
esses indícios não estão tão claros. E aí cabe ao jurado dizer se ele entende que houve a legítima defesa, e aí absolver o acusado, ou rechaçar essa tese dizendo que ela não houve, e daí enfrentar eventual outra tese, ou condenar o acusado se lá no final. Ok, então a gente vai fazer um breve intervalo depois e nós vamos então escutar as perguntas do povo sobre o Tribunal do Júri.